Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade. Na verdade, esse episódio é aquele episódio especial que a gente faz uma reflexão sobre os encontros que pessoas tiveram com Jesus narradas na palavra de Deus. O encontro de hoje é o encontro de Saulo com Jesus. Você conhece provavelmente essa história, Saulo, que também é chamado e logicamente mais conhecido por nós, pelos cristãos que leem a Bíblia, como Paulo, que é o apóstolo. A história dele está narrada, a história da conversão dele está narrada em Atos, no capítulo 9. Vamos ler para a gente, então, conversar sobre esse encontro especial. Espero que esse seja um episódio que faça muito sentido para a sua vida. Bom, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Olha só, esse é um encontro fantástico, maravilhoso. Imagine este apóstolo chamado apóstolo Paulo, tão conhecido para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que amam a palavra de Deus. Quem nunca leu uma carta do apóstolo Paulo? Quem nunca leu Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo? E como é bom a gente ouvir, né, histórias de conversão, de quando uma pessoa teve o seu encontro com Jesus, como é bom a gente ouvir testemunho do dia que a pessoa encontrou-se com Jesus, deu sua vida a Jesus. Eu lembro da minha própria história. Eu entreguei minha vida a Cristo quando eu tinha 15 anos de idade. Na época, o meu sonho era ser hippie. Olha só, um menino de 14 para 15 anos queria ser hippie, e eu tive um encontro com Jesus quando ele explodiu no meu coração o seu grande e maravilhoso amor e me fez sentir o quanto ele me amava, e naquele dia eu me converti a Cristo. Então, histórias de conversões, histórias de mudança de vida nesse aspecto sempre são muito bem-vindas. E quando a gente pensa numa figura como o apóstolo Paulo, no dia que ele teve o seu encontro com Jesus, quem era esse moço? Primeiro, ele era um moço muito cheio de energia, muito cheio de vigor, muito cheio de vontade, muito bem respeitado, uma pessoa que podia penetrar em várias áreas da sociedade. A Bíblia diz, pelo relato da história dele, ele mesmo dizendo, ele era judeu da tribo de Benjamim, era cidadão romano, era um poliglota, falava várias línguas, entre elas o grego, o latim, o aramaico, provavelmente também o hebraico. Era um especialista em oratória, em falar em público, sabia muito bem como se pronunciar, tinha uma capacidade fantástica de debater, de fazer debates, né? Ele foi um dos aprendizes que aprendeu aos pés de um grande especialista, professor e mestre da sua época, que foi Gamaliel, muito respeitado como mestre, como um rabi para tantos que ali deitaram aos seus pés para aprender. E Paulo, nessa ocasião, a gente tem um relato dele como Saulo, ele teve a oportunidade de estudar, de pesquisar, de se transformar numa mente pensante, num homem de muita sabedoria, de muito conhecimento e, acima de tudo, um apaixonado pela sua religião, pela sua fé. E por essa paixão, que é muito comum, inclusive, da juventude, esse vigor e essa entrega tão grandiosa, quando alguém tem realmente um compromisso e tem esse perfil de se entregar aos seus ideais, Paulo era esse homem, Saulo, esse jovem, era esse homem que se entregou à defesa da sua fé, da sua religião, ali dentro do seu aprendizado no judaísmo.
e ele então começou a ouvir falar de Jesus, dos discípulos de Jesus, porque a história vinha trazendo ali tudo aquilo que havia acontecido com a figura de Jesus, como ele trouxe um reboliço para a sua época, sendo inclusive condenado à morte de cruz, e que depois ressuscitou, e isso causou um grande desgaste para os sacerdotes judeus, causando muito incômodo, muita incomodação na religião judaica. Então, Paulo, como um defensor da sua fé, da sua religião, sai perseguindo aqueles que eram chamados de os do caminho, que eram aqueles que haviam sido impactados pela mensagem dos apóstolos a respeito de Jesus. Saulo, o dia então, em um determinado momento, por esse seu apego à sua fé e à sua religião, ele resolve pedir autorização para fazer uma espécie de varredura para ir atrás daqueles que vinham seguindo as mensagens dos apóstolos de Jesus. Ele então sai numa operação de extermínio, na verdade. Quem ele pudesse encontrar pelo caminho, que tivesse falando, pregando, anunciando a mensagem do evangelho daquele Jesus, seria por ele preso, aprisionado e sofreria todos os danos de alguém que tem uma avidez, né, um zelo extremado por aquilo que crê. E assim que acontece. Saulo sai então como uma espécie de Rambo da fé, né? Sai com disposição muito grande de exterminar os do caminho, e ele vai nessa jornada como um baluarte da sua religião. Até que no caminho, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, ele é surpreendido por uma experiência que iria transformar, que iria mudar completamente a sua história, a sua vida e a história também do cristianismo. Na verdade, quando Saulo vai na sua jornada contra os seguidores de Cristo, ele é interrompido por uma luz que aparece diante dele, que deixa ele atônito. Ninguém consegue entender o que está acontecendo daqueles que estavam ali na sua caravana com ele, mas ele é impactado por uma voz que ele escuta dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não estava entendendo nada. Saulo não era o tipo de pessoa que, ao refletir sobre isso, fosse pensar: eu não tenho inimigos. Na verdade, eu sou uma pessoa de caráter ilibado, sou uma pessoa respeitada por aqueles que fazem parte do Sinédrio, pelos sacerdotes, sou respeitado aqui em Roma. Ou seja, ele não imaginava que ele estava diante de um momento que iria mudar completamente a sua vida. Ao ouvir aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele deve fazer uma avaliação: quem é que eu estou perseguindo? E ele pergunta: quem és tu? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que impacto que foi na vida daquele moço. Todo o seu ímpeto, todo o seu impulso, toda a sua energia em função de cumprir, pelo seu zelo, uma missão de exterminar os discípulos de Jesus, agora é impactado pela voz daquele que já havia morrido e que havia boatos de que ele havia ressuscitado, e de fato ele havia ressuscitado, mas muitos não acreditavam nisso. Ele é impactado por aquela voz e a única coisa que ele consegue ouvir, e o mundo para onde ele vai é o mundo da presença dele diante de Jesus. Por que me persegues? Duro será para ti recalcitrares contra os aguilhões. E aí aquela voz faz uma orientação para aquele moço. Aquele moço deveria ir para um lugar onde ele iria ser orientado de como seria a vida dele dali para frente. Na verdade, gente, a gente não tem como prever
a gente não tem como mensurar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ela se encontra com Jesus. Por isso, o papel do povo de Deus, o papel do cristão, daquele que prega o evangelho, é pregar o evangelho para qualquer pessoa. Para aquela pessoa que parece a mais inadequada, a mais inapropriada, porque você não sabe que ali pode estar nascendo um grande missionário que vai levar o evangelho para muita gente. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Naquele momento de experiência com a presença de Jesus, naquele encontro com Jesus, a vida dele mudou completamente. Paulo agora assume-se como um apóstolo de Jesus. Não se estriba no seu conhecimento. Não tem mais como credencial da sua jornada de fé agora as credenciais dadas pelos seus líderes religiosos, as credenciais dadas pelo Sinédrio, as credenciais dadas pelo Império Romano. Agora, as credenciais de Paulo, ou a credencial de Paulo, é o nome de Jesus. Aquele que apareceu para ele, aquele que chegou diante dele e que falou com ele e que mostrou para ele que a partir dali sua vida seria absolutamente diferente. Paulo, então, agora transforma-se no apóstolo dos gentios. E ele, então, sai na sua jornada, claro, não é de um dia para o outro, existe todo um processo. Ele não consegue enxergar, a luz havia causado nele uma cegueira momentânea, e ele, então, tem que ficar algum tempo sendo cuidado por alguém. Barnabé foi um dos que vieram cuidar de Paulo e vieram discipulá-lo. E quantas pessoas foram importantes na vida deste moço. Ainda alguns da fé, do caminho, ainda tinham um certo medo dele, porque sabiam da voracidade e da crueldade que ele impingia contra os do caminho antes desse encontro. Só que agora, que toda aquela energia, todo aquele poder, toda aquela garra, toda aquela gana, ele iria converter em impulsionamento para o seu ministério, para a sua missão de agora pregar o evangelho de Jesus. E assim que ele faz, como apóstolo dos gentios, ele prega a palavra, faz pelo menos 3 viagens missionárias, varre as nações com a pregação do evangelho, e de quebra ainda deixa um legado para a igreja de todos os séculos ao escrever as suas 17 cartas, fazendo uma espécie de sistematização de como a teologia da igreja iria ser organizada, ensinada, como a igreja iria se comportar a partir dali. O encontro com Jesus é o encontro que pode transformar um perseguidor em perseguido, um perseguidor em proclamador da palavra que antes ele perseguia. Que nesta noite que eu estou falando aqui com você, mas você que vai me assistir em qualquer outro horário, que neste momento, que nesta hora, ao você ouvir a história do apóstolo Paulo, você tenha também um encontro com Jesus. E se já teve esse encontro com Jesus, se pergunte: o que mudou na minha vida? O que é que eu estou fazendo que faz jus a esta experiência de transformação? O que eu estou fazendo que realmente anuncia que eu tive um encontro real com Jesus, como teve o jovem Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo? Quais são as implicações na sua história, na sua vida, que aconteceram a partir do seu encontro com Jesus? Você se tornou também um anunciador desse caminho, desta palavra, que ao ouvir esta mensagem, o teu coração se abra, se escancare e a renovação do teu chamado de proclamar o evangelho aconteça agora nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.